Vamos direto ao ponto nesta nossa análise de hoje sobre um relatório recente e bem provocativo da RT. A ideia central deles é a seguinte: essa atual diplomacia entre os Estados Unidos e o Irã não tem absolutamente nada a ver com a busca pela paz. Pelo contrário, segundo a análise, é uma preparação tática puramente calculada para uma futura escalada militar. É literalmente um jogo de xadrez geopolítico se desenrolando bem na nossa frente. E essa frase aqui resume tudo perfeitamente. Termos de rendição disfarçados em linguagem diplomática. O relatório bate na tecla de que as conversas atuais não representam uma busca genuína por soluções. É muito louco observar como os discursos oficiais conseguem mascarar essas intenções estratégicas super rígidas, não é mesmo? Para a gente entender de verdade o tamanho desse impasse, vamos passar por 4 pontos essenciais apresentados pela fonte: a pausa estratégica, os ultimatos inaceitáveis, a alavanca de Hormuz e, por fim, a tempestade que se aproxima. Começando pelo ponto 1, a pausa estratégica. Pensa o seguinte: o relatório argumenta que o momento atual é apenas uma pausa. Tem intermediários no Paquistão, no Catar e na Turquia tentando manter as coisas funcionando, claro, mas na visão da RT, os dois lados estão só ganhando tempo. Não é um congelamento para alcançar a paz, e sim um respiro estratégico para avaliar os danos e preparar o terreno para a próxima rodada de confrontos. E olhando para o que aconteceu nos últimos meses, dá para ver que qualquer esperança de acordo desandou bem rápido. As conversas lá em Islamabad em abril não deram em nada. Aí, em 19 de maio, um ataque americano que já estava planejado acabou sendo pausado depois que as monarquias do Golfo pediram uma trégua. Foi justamente essa sequência que nos empurrou para esse padrão de espera super tenso de agora. Mas olha só que interessante, a análise lembra que Washington, de fato, tinha motivos super legítimos para evitar um conflito militar longo naquele momento. A gente sabe que existe um cansaço enorme com as guerras no Oriente Médio, o custo político seria gigantesco para a administração atual, e tem um detalhe crucial: ataques aéreos não conseguem desmontar do nada um regime tão enraizado quanto o do Irã. A força militar tem limites óbvios contra redes de segurança tão complexas. E isso nos leva à segunda parte. O que exatamente está sendo discutido? Ponto 2. Os ultimatos inaceitáveis. O que a fonte mostra é uma desconexão completa entre Washington e Teherã. É como se os dois lados tivessem se trancado em posturas impossíveis de propósito. Os Estados Unidos querem, basicamente, capitulação e controle externo. Já o Irã exige compensação pelos ataques e o reconhecimento absoluto da sua dominância e soberania. São lógicas tão opostas que simplesmente não deixam espaço nenhum para um meio-termo. Segundo o relatório, Washington colocou na mesa 5 exigências centrais que são, no mínimo, extremas. Estamos falando de coisas como abandonar qualquer pedido de compensação, transferir materiais nucleares sensíveis e encerrar hostilidades em várias frentes regionais. Para o autor do texto, isso não é um acordo diplomático normal. É praticamente uma estrutura pensada para a capitulação. Para se ter uma ideia do peso disso, pegue o exemplo do urânio. Exigir a transferência de 400 quilos de urânio enriquecido não é visto pela RT só como uma limitação técnica. É interpretado como uma exigência absurda para estabelecer um controle externo permanente logo na parte mais sensível da soberania nacional do Irã. E a discrepância fica ainda mais maluca quando olhamos para a infraestrutura. Hoje, o Irã opera entre 8 e 9 instalações nucleares diferentes. A exigência americana? Reduzir tudo isso para apenas uma instalação ativa. Dá para entender rapidinho por que o relatório diz que aceitar esses termos causaria um verdadeiro desastre político interno para a liderança iraniana. E ainda tem a questão do dinheiro. Oferecer o descongelamento de no máximo 25% dos ativos iranianos simplesmente não faz nem cócegas na pressão das sanções. É uma compensação ínfima em troca de concessões nucleares e militares massivas, o que, na visão da fonte, prova que a proposta não tem equilíbrio nenhum. O que nos leva ao ponto 3. A alavanca de Hormuz. O Estreito de Hormuz é a verdadeira carta na manga do Irã. A análise enfatiza que manter o domínio sobre essa rota marítima super estreita é a principal vantagem estratégica deles, funcionando como uma alternativa clara a uma guerra militar direta. Fechar esse estreito impactaria de uma vez só os aliados do Golfo, Israel e o mercado global de petróleo inteiro. Enquanto isso, claro, os Estados Unidos exigem a reabertura total e a liberdade de navegação. No fim das contas, a grande pergunta existencial aqui é: quem dita as regras do jogo no Oriente Médio?
Controlar o Estreito de Hormuz não é só sobre deixar navios passarem, é literalmente um jogo de tudo ou nada para definir quem manda de verdade na região. E assim chegamos ao ponto 4, a tempestade que se aproxima. É aqui que a análise faz uma aposta bem forte. Ela argumenta que apresentar essas exigências impossíveis não é um erro diplomático, mas sim uma tática deliberada de escalada. Funciona como um passo a passo. Primeiro, oferece-se uma saída diplomática inaceitável. Segundo, espera-se o Irã recusar, o que é óbvio. Terceiro, joga-se a culpa no Irã por sabotar a paz. E pronto, ganha-se a justificativa política perfeita para retomar os ataques, dizendo que foi o último recurso. Mas como chegamos a esse ponto sem volta? Segundo o relatório, foi porque a primeira fase de atritos não resolveu absolutamente nada. O sistema político do Irã continuou de pé, a confusão nuclear não foi resolvida e toda a arquitetura de segurança da região desmoronou. Com isso, os dois lados saíram com a certeza absoluta de que qualquer concessão feita agora seria vista como uma baita fraqueza. Essa frase da RT amarra toda a discussão maravilhosamente bem. Nenhum dos lados está preparado para uma paz genuína, nem disposto a aceitar a derrota. E é exatamente por isso que essa tal diplomacia atual parece muito mais uma arrumação de terreno para uma nova guerra do que um jeito real de impedi-la. E o relatório termina deixando o resultado completamente em aberto, mas levanta uma questão essencial para a gente pensar. Quando essa tempestade finalmente cair, o que vem por aí? Vai ser uma retaliação calculada e limitada? Um conflito por procuração super arrastado ou uma crise global gigantesca focada no Estreito de Hormuz? Fica aí a profunda reflexão sobre qual vai ser o próximo passo e o verdadeiro custo disso tudo para o cenário global.